Spamanene, 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 vamos. Yo, greetings in the name of His Imperial Haile Selassie, and impressment from Ethiopia. Dizem que sou da geração da viragem, aqueles que se viram para pagar os preços de aluguer de casa que subiram, dos combustíveis que também subiram. Ora, viva, minhas senhoras e meus senhores, muitíssimo boa noite, obrigado por terem acedido ao nosso convite. Estamos em mais uma sessão, digo mais uma porque não é a primeira nestes moldes que temos ao longo dos últimos meses identificado algum tema e convidado algumas vozes autorizadas para ajudar-nos a compreender os contornos do mesmo, e hoje não é diferente. Vamos refletir nos próximos 45, no máximo uma hora de tempo, sobre o legado multidisciplinar das mensagens e postura daquele que foi considerado o nosso mano Azagaia. Mas para darmos o pontapé de saída, permitam-me que convide o mentor desta iniciativa, Miquson dos Milagres. Boa noite, bem-vindo. O que se lhe oferece partilhar connosco? Sim, boa noite a todos. Assim, Antônio Jorge. Boa noite ao professor Carlos Serra e ao Elder Leonel. Quero dizer que para nós, como Cunha, é uma honra estar nesta sessão, refletir no percurso daquele homem que cedo nos deixa, mas nos deixa com um grande legado, nos deixa com tanta ferramenta para continuar. Penso que é algo para dizer que não estamos só, não estamos vazios, estamos num percurso cheio de matéria para continuar. Portanto, eu quero agradecer a presença do professor Serra, quero agradecer a presença do radialista Elder e do Antônio Jorge, e também quero agradecer a todos que nos veem pelas plataformas. Dizer que esta homenagem ao nosso irmão Azagaia, Edson da Luz, só pode ser se todos colaborarem. Então quero fazer um jeito de apelo inicial. Quem estiver no Facebook a ver esta live, partilhe para que mais pessoas possam ter acesso. E Antônio Jorge, não é o dia de conversa do meu lado, é o momento de devolver a palavra a si, com este sentido de luto, mas também de honra em refletir Azagaia. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Miquson dos Milagres. Permitam-me, antes de mais, reforçar o fato de esta iniciativa surgir no contexto da campanha de exaltação do legado do Edson da Luz, carinhosamente tratado nos meandros da música do estilo hip-hop por Azagaia. Hoje, sob iniciativa, tal como dissemos, do Miquson dos Milagres, nos propomos a refletir em torno do legado multidisciplinar das mensagens e postura do Azagaia. Acompanham-me nesta reflexão, acompanham-me neste painel duas figuras incontornáveis. Falo do professor Carlos Serra, acadêmico e ativista social, e Elder Leonel, acadêmico, radialista, membro do grupo Rappers Unit desde 1992 e é igualmente locutor do programa Hip Hop Time. Como é do domínio de todos, Azagaia faleceu na quinta-feira, dia 9 de março, e foi a enterrar ontem, e que efetivamente a sua alma descanse em paz. E antes de mais, aos dois, muitíssimo bem-vindos. O Elder, que é companheiro de jornada, conhecemos muito bem os corredores da RM. O professor Carlos, igualmente, conhecemos muito bem os contornos daquelas grandes campanhas de limpeza, entre outros. Hoje vamos refletir sobre o legado multidisciplinar de uma figura que tão cedo partiu e deixou-nos. A pergunta que eu gostaria de colocar é: Elder, como é que na sua ótica, sendo radialista, alguém que durante anos tem vindo a trabalhar e a pesquisar sobre hip-hop, conviveu em muitas ocasiões com Azagaia, na sua ótica, como pergunta de partida, como é que nós iremos contar às futuras gerações, os netos, filhos, entre outros, quem foi o Azagaia? Boa noite, muito obrigado por este convite, por este painel e para nos debruçarmos sobre tão importante figura que provavelmente não, já está claro que marca uma geração. Eu já comecei a conversar com alguns amigos sobre esta questão que me coloca, no sentido de como fazer o aproveitamento do legado de Azagaia, e uma das ideias que foram partilhadas comigo e com esses amigos
é que nós acreditamos que a obra da Zagaia poderá servir naturalmente como instrumento para a transmissão de conhecimento, para o intercâmbio, de várias formas, fazendo oficinas, criando debates, porque, como vocês disseram, o legado multidisciplinar das mensagens e postura da Zagaia, nós aí encontramos de facto a multidisciplinaridade no Zagaia, na medida em que eu olho para ele, por exemplo, não apenas como músico, rapper, mas encontro outros elementos como artista. Como, por exemplo, o Azagaia participou em alguns trabalhos cinematográficos, né, como ator. O Azagaia teve a habilidade de ser um grande encenador, principalmente na produção dos seus videoclipes. Se vocês perceberem, vão encontrar que há uma construção de cenas que procuram transmitir uma mensagem que vai efetivamente de acordo com a música. Ao contrário de outros artistas cujos vídeos são brilhantes, têm uma grande produção do ponto de vista técnico, iluminação, cenografia, mas o Azagaia, com condições mínimas, procurava fazer uma encenação mínima, mas que era profunda porque a sua mensagem era percebida, né? Portanto, diferentemente de eu estar a cantar, a andar, por exemplo, no meio da rua, ele procurava, portanto, encarnar os personagens de quem ele fala na música. Esta música que vocês usaram agora para abrir o debate, a minha geração, é exemplo disso. Ele está no papel de condutor de um chapa. Ele tinha, portanto, essa característica de representar os indivíduos de quem ele fala nas músicas, do povo, do cidadão comum. Então, nós temos aqui esse elemento que é o teatro, neste caso, que é da encenação, ele como ator. Mas também temos uma grande potencialidade do ponto de vista de construção poética, portanto, a narrativa dele, as suas letras. Inclusive, tivemos a oportunidade de organizar algumas oficinas, uma na Faculdade de Letras, outra, lembro-me que foi no Parque dos Continuadores, que eram oficinas de letras no contexto rap. Convidávamos um linguista que é para fazer a análise das letras, e aí há uma riqueza do ponto de vista de construção linguística, com empréstimos do português com xangana, e depois a mistura também com o inglês, um pouco aquilo que é efetivamente a forma como nós falamos. Portanto, linguagem clara, direta, muito comunicativa. Então, aí temos um grande comunicador. E há outros elementos que agora não me vêm à memória, mas isso para dizer que há várias coisas que nós podemos encontrar no Azagaia e que podem ser usadas para ensinar os mais jovens a terem interesse pela leitura, a terem interesse pela construção de narrativas que descrevam o seu meio. Portanto, era uma pessoa transversal, uma pessoa de quem, de facto, nós podemos encontrar muitas potencialidades, gente de brilhantes ideias, até porque há uma evolução desde o primeiro álbum, que é o Babalaz, a seguir vem o Cubalia. Há uma evolução do ponto de vista de produção musical em que ele procura preservar um pouco mais as suas origens, um pouco mais a sua identidade. Mas também há um outro aspecto, que é o conteúdo das letras. Como nós sabemos, o conteúdo das letras do Azagaia é um conteúdo de protesto, de exercício democrático, da cidadania. Então, eu penso que é tudo isto que está em Azagaia, que deve ser, portanto, que é o seu legado, que constitui, portanto, um património que pode até resultar uma espécie de centro de estudos Azagaia. Então, eu acho que há muitas ideias, há muitas coisas que se podem dizer. Eu remeto-me agora a uma pausa, é o silêncio, para deixar o nosso colega de painel, Carlos Serra, dar o seu contributo nesse aspecto, o legado de Azagaia. Antes mesmo de passarmos para o professor Carlos, eu queria me focar um pouco em si, Hélder, mas de forma muito objetiva desta vez, é que há uma crença, há uma narrativa segundo a qual, se queres bater nas letras, tens que falar das pitas, tens que mostrar nos videoclipes mulheres seminuas, entre outros, e o Azagaia conseguiu se afirmar sem trazer necessariamente esses elementos. Isto é algo de extraordinário. Uma coisa é que sempre há um objetivo comercial na música, não é? A própria história do rap mostra esses lados. É que o rap inicia como um estilo de música de intervenção social, trazendo aquilo que são as preocupações das periferias, né, em Nova York,
mas em paralelo surgem também objetivos comerciais. Então, há uma coisa que há um conceito que chamam dumbing down, que surgiu nos anos 30 na América, que é no sentido de que o objetivo comercial da música, tu vais ao estúdio já a pensar em ser um sucesso comercial. Então, quando é assim, vais construir uma narrativa nesse sentido, né? Porque está provado que a futilidade vende, mas não é mentira que as letras conscientes, o descer para as classes mais baixas e usar a sua linguagem e descrever a sua própria situação também vende. Então, isto é simplesmente uma questão de objetivos e de vontades do ponto de vista de indústria musical. Muitíssimo obrigado, Helder. Voltaremos para si dentro de instantes. Professor Carlos, uma vez mais bem-vindo. Sabemos que está a acompanhar-nos e a participar a partir da província de Cabo Delgado, mais concretamente na cidade de Pemba. Muito trabalho, mas ainda assim aceitou o nosso convite. Queremos, por isso, agradecer-lhe. E a pergunta que coloco é exatamente a mesma. Como é que nós podemos contar para as gerações vindouras? Estamos a falar dos nossos filhos, netos, entre outros. Quem foi o Azagaia e, sobretudo, como podemos fazer o aproveitamento do legado multidisciplinar deste jovem? Obrigado. Olha, se calhar começar, e obrigado pela iniciativa, está bem? É uma honra para mim poder estar a falar sobre a Azagaia num painel assim. É assim, eu começaria, antes mesmo de falar do legado, eu começaria contando uma história, como é que um dia conheci a Azagaia. Acho que todos nós tivemos algum contacto com ele em algum momento das nossas vidas. Lá para 2007 ouvi Mentiras da Verdade e creio aqueles que se viram para pagar os preços de aluguer de... Sim, que foi essa música que marcou. Ouvi mais algumas coisas que ele tinha lançado. Ele ainda não tinha lançado o primeiro álbum, atenção. Portanto, Babalás ainda não era um assunto. Eu acompanhei este processo. E o que eu me recordo é que eu tive uma vontade de conhecê-lo, porque eu, desde muito novo, gosto do rap de intervenção, portanto, não consumo música de pastilha elástica, gosto daquela música que, de alguma forma, me faz inquietar e pensar. E pronto, e tenho a idade de Gabriel Pensador, então cresci a ouvir Gabriel Pensador, a ouvir Public Enemy, a ouvir tantos outros rappers de intervenção. Mesmo alguns que começaram na intervenção e depois banalizaram-se um pouco e entraram na história dos carros e das meninas e dos charutos e das casas grandes, das mansões. Bem, é assim, eu quis conhecê-lo, portanto consegui criar esta ponte, através de um amigo comum cheguei até ele, marcámos um café que eu guardo para sempre na história, sentei-me lá em cima no segundo andar e tivemos uma conversa que de facto marcou-me para o resto da vida. Ele era mais de 10 anos mais novo, mas fiquei simplesmente impressionado com a cultura, com o nível, com a educação, com a capacidade de discutir assuntos. E vi realmente um jovem na casa dos 20, mas muito preocupado com os problemas da sua geração. Claramente fã da figura de Samora Machel, que ele não conheceu, mas conheceu o legado, e preocupado também com o rumo que algumas coisas no país estavam a tomar. Corrupção, criminalidade organizada, portanto, estes assassinatos lhe marcaram bastante, atenção, Carlos Cardoso, o Siba, e outros tantos, e também uma certa perda de princípios, de valores que vai acontecendo, custo de vida, falta de uma esperança para a juventude. Isto já fazia parte da sua conversa naquele café. Um aspecto importante também é que eu, depois disso, fiz uma ponte com o meu pai, e entretanto o meu pai também o quis conhecer e começou a falar dele no seu blog, e um dia chegaram inclusivamente a realizarem um evento na Universidade Eduardo Mondlane, no Dia do Estudante, que agora voltou a aparecer. O mais importante é que um dia decidi eu próprio lançar uma iniciativa com os meus estudantes que se chama o Rap da Periferia. Portanto, é um exercício prático que faço com as turmas de arquitetura e direito. Coloco os estudantes a escrever e a cantar, portanto um rap, mesmo que não gostem de rap, mas para transmitir uma mensagem didática. Vejam bem, por exemplo, o direito à cidade, o direito a viver numa cidade para todos, uma cidade de inclusão, uma cidade sustentável, uma cidade resiliente. Portanto, achava que era muito interessante que os próprios estudantes pudessem fazer o percurso através da cultura
de autoconstrução, de análise, de reflexão e de intervenção. Então, já em 2009, eu convido o Azagaia a ser parte de um júri. E atenção, que não era nada profissional, a ideia não era avaliar ninguém, mas era assim, ele poder estar com uma turma e dizer umas palavras em relação àquilo que foi o resultado escrito e também prático. E foi fantástico. Portanto, ele foi à faculdade e adorei. Portanto, e nos 3, 4 anos seguintes, a Zagaia esteve sempre disponível e foi sempre participando, foi acrescentando outras pessoas ao júri e aquilo foi até subindo um bocadinho de qualidade, até que fizemos um evento bem maior, onde foi a última vez, portanto, que estivemos juntos. As várias vezes que fui interagindo com ele, portanto, eu vi um amadurecimento, lógico, uma preocupação cada vez maior e as suas letras, atenção, as letras de uma segunda parte da vida são, principalmente quando entra no segundo álbum, é necessário ler aqui para morrer, nem precisas ter nascido. Para as avaliar e para as analisar. Portanto, o Sétimo Dia, por exemplo, uma profundidade incrível. Portanto, é preciso ouvir, escutar com muita atenção e ter uma noção do contexto em que nós nos encontramos, o contexto deste mundo e até discutir um pouco o futuro da humanidade. Mas eu devo dizer que, para mim, o legado é imenso. Eu não estive aí no dia do funeral, gostaria muito de ter feito parte deste momento. Eu não me recordo nada assim na história do nosso país. Atenção, eu acho que este é o maior legado. Ele era realmente gigantesco. Foi preciso morrer para nós percebermos que, afinal, muitos se reviam em Azagaia. E isto mostra também que uma parte de nós quer um mundo melhor, uma parte de nós sonha com um mundo melhor, e esse mundo melhor passa por resolver alguns problemas que foram temas nas diversas músicas que ele foi lançando ao longo da vida. Mas era um grande defensor dos direitos humanos, eu queria sublinhar isso, portanto, desde logo a sua música de intervenção rápida, senhora ministra, cuidado. Incrível aos direitos humanos, à democracia, a um Estado de Direito, a um Estado de Justiça, e é fundamental que o nosso governo escute com atenção que as mensagens que estão ali são mensagens que são efetivamente universais. Nós precisamos de mais palavras, mais diálogo, mais discussão entre nós, mais debate, mais construção, mais tolerância, e não somente tanto excluir o outro apenas porque pensa diferente. Eu ficava por aqui, posso falar muito mais daqui para a frente, um bocadinho mais, posso introduzir mais algumas ideias, mas para não monopolizar o discurso, está bem? O debate. Obrigado. Professor, sem necessariamente ter que monopolizar, eu queria concentrar-me um pouco numa das passagens que diz: era preciso a Azagaia morrer para percebermos que muitos se reviam nele. A pergunta que eu coloco neste momento é: terá a Azagaia aberto as portas para ampliar a cidadania no nosso país, na sua ótica? Olha, eu não estou 100% certo, mas acho que é um grito que precisa de ser repetido. Portanto, o que nós temos hoje é um herói, queiramos, é um herói de facto, um herói nacional de facto, de uma geração. Eu tenho a certeza também que a Azagaia vai ser ouvido por muito mais tempo. Okay? Há daqueles músicos que ficam para a vida, portanto, o nome dele vai ser repetido vezes sem conta nos próximos tempos, não tenho nenhuma ilusão, a sua música vai perdurar, portanto, o seu legado musical, o seu património musical é inquestionável. A grande questão é se nós conseguimos efetivamente que isto seja transformado em mudança. Eu diria, quando digo mudança, eu digo uma mudança no sentido de uma direção que nos faça reencontrar como país, que nos faça também reencontrar nos princípios, nos valores, na identidade nacional, e creio que isto precisa, de facto, ser discutido a nível da classe política dirigente, independentemente das cores, atenção, independentemente das cores. Questões tão simples quanto, olha, qual é, efetivamente, a ideia, o conceito de Estado? O que é que nós queremos como nação? O que é que nos junta? O que é que nos junta a todos neste país? O que é que significa moçambicanidade, etc. Então, ele tem a música que é a minha geração. Sou da geração da viragem. Que é também uma chamada de atenção à juventude. Esta mesma juventude que até pode ter estado no funeral, até pode escutar a Azagaia, mas que pode padecer de alguns dos problemas e dos sintomas que a música tão bem refere. Esta geração, que é uma geração de viragem, como ele aqui refere e nos faz recordar, mas que, só para se letrar um pouco, não é uma geração que desfila carros de luxo em bairros de lixo, uma geração que
que quando chega a hora de agir só fala, ter uma geração que não tem cultura de trabalho, vândalos, marginais, pronto, isso é como ela é rotulada, mas é muito interessante, porque alguns destes aspectos estão efetivamente em nós. Agora, o nosso país tem que se reencontrar, e quando digo reencontrar-se, um dos aspectos que eu gostaria de sublinhar muito importante é a educação. Nunca estudaram na escola! Nós temos que colocar a base do desenvolvimento na nossa educação. Se a nossa educação não tem qualidade, nós vamos ter um Azagaia como uma exceção, como, digamos, uma gota no oceano. Portanto, vamos ter um Azagaia numa geração. Agora, é fundamental que a educação neste país seja colocada como prioridade nacional. Isto significa um foco muito maior no primário, no secundário, no ensino superior. A ele não lhe escapam as secretárias, as doenças que levou para casa já são várias, mas desta vez não tem volta. Sentou-se com a mulher porque HIV não tem volta, e agora só recorda estas palavras para pedir perdão e canta nesta nota. Adjetivas já comigo, Chile, na copela ubitivale. Adjetivas já comigo, Chile, na copela ubitivale.